Olá, boa tarde. Deixa cá ver como é que isto está. Eu penso que está a dar agora. Eu peço desculpa não ter tido grande oportunidade de avisar que eu ia entrar em direto com um tempo de antecedência, mas é mesmo assim, estando nesta fase de teletrabalho e com os miúdos e trabalho realmente com prazos a cumprir. Ainda assim, sabemos que estes diretos do Facebook vão ficar guardados, portanto, nunca é tarde. Vai ser possível vocês verem quando tiverem oportunidade. Este delay aqui 10 minutos, portanto, realmente não estava a conseguir entrar, e penso que agora está aqui conforme. Então, eu tinha comentado no outro dia que realmente era um pouco esta fase de estarmos em casa, talvez o gerirmos os conflitos com as nossas crianças, talvez fosse assim alguma coisa que vos estivesse a fazer, que vos pudesse ajudar. Isto porque, principalmente, quem tem só um, se calhar não nota tanto, se calhar o conflito são mais entre os pais e eles, mas quando há mais do que uma criança, realmente isto aqui há todo uma envolvência que quantos mais, não é? Quantos mais pessoas, quantos mais seres humanos estiverem envolvidos e dentro das mesmas paredes, não é? Quanto mais juntos estiverem, quanto mais horas estiverem juntos, a tendência realmente é ampliar tudo. Então, sobre a gestão de conflitos entre irmãos, atenção, tudo o que eu disser aqui será muito também para pessoas no seu geral, mas não deixa de ser importante falarmos então da gestão dos conflitos dos irmãos. Então, o que é que eu vos queria dizer sobre isso? Pelo menos são dicas que, para vocês pensarem um pouco sobre isso. Agora que estão em casa, num contexto completamente diferente, vocês estão a achar que os vossos filhos realmente estão a fazer mais birras, mais conflitos do que quando estavam na escola? Será que estão a dar conta disso ou realmente vocês agora estão mais tempo com eles e estão-se a perceber mais disso? Esse facto é importante porquê? Porque normalmente nós respondemos às questões sobre o meio envolvente em que estamos. As crianças, quando estão na escola e depois chegam a casa, andam naquela fase mais birrenta, ainda vem daquele meio envolvente da agitação, da confusão, do stress da escola. E quando chegam a casa, ainda vem naquela azáfama toda. E então aí, na maioria das vezes, acredito que seja nessa fase que nós notamos que os nossos filhos estão mais agitados, estão em conflito, um conflito diferente e maior, mais intenso. Nesta fase em que nós estamos em casa, um dos pontos que eu queria comentar convosco para ficarem em alerta, pelo menos ficarem em observação a isso, é que nós às vezes queremos resolver os problemas logo na sequência, não é? Ou seja, está ali a haver um conflito e nós queremos lá ir pôr água na fogueira. No entanto, é preciso analisar todas aquelas envolvências, tudo o que estará relacionado com isso. Não é só chegar ali, pôr água na fogueira e ir e pensar que as coisas estão resolvidas. Talvez não estejam. Então, o primeiro ponto que eu queria falar era realmente nós observarmos sobre o meio envolvente, qual é o ambiente em que eles estão inseridos. Neste momento, se eles estão a fazer mais conflitos do que o que tu te apercebias de quando eles estavam na escola, se calhar é um ponto para tu observares como é que tu estás, como é que o clima, como é que o ambiente em casa, nesta fase, está. Porque supostamente eles deveriam estar mais calmos. Supostamente, aqui a única competência, a única situação que existe entre eles serão os próprios irmãos estarem mais tempo juntos, certo? Então, aqui fazia essa nuance para vocês pensarem um bocadinho como é que está realmente o ambiente em casa. Se o ambiente realmente está tranquilo, está tudo normal, então aí vamos entrar na parte das necessidades deles. Então voltamos também à observação. Em que momento do dia é que vocês se apercebem que eles fazem mais conflito, em que eles entram mais em atrito? É de manhã? É junto à hora do almoço? É ao meio da tarde? É à noite? Em que momento do dia é que eles realmente entram mais em conflito? Por exemplo, aqui por casa, já fui surpreendida, estou em casa desde quinta-feira passada, portanto já fez mais de uma semana, e já fui surpreendida por uma situação que eu não tinha dado conta. Ou seja, neste autoconhecimento em que nós estamos realmente agora os três mais tempo juntos durante 24 horas ou 24 horas, dias seguidos, o que é que eu já me apercebi de uma coisa que eu achava que já tinha passado? Por exemplo, dei conta que eles entravam em conflito a seguir ao almoço.
havia ali qualquer coisa que se estava a acontecer que eu não teria dado conta ainda e que eles entravam em conflito maioritariamente a seguir ao almoço. Ao fazer questões, ao tentar analisar o que é que estaria a acontecer, o que é que demos conta? Para a Diana, para a mais pequena, era necessário, ou seja, ela entra em stress ou entra em cansaço ou tem necessidade de dormir a seguir ao almoço. Coisa que, como ela já está no primeiro ano, portanto já houve aqui 2 anos de preparação para eles não dormirem a sesta. Eu, como mãe, como não estou com eles durante 24 horas, ou não estava com eles, eu não tinha dado conta ainda que esta necessidade dela, em que o volume de energia dela diminui a seguir ao almoço, estaria a impactar aqui o comportamento dela. Portanto, como não estou na escola com ela, e ainda a professora ainda não tinha feito nenhum comentário sobre isto, eu dei conta que uma das necessidades dela não estava a ser satisfeita. Então, a seguir à hora do almoço, em qualquer brincadeira ou qualquer jogo que nós íamos fazer a seguir, dava confusão. Então, demos conta que era ela. Portanto, ela realmente, a seguir ao almoço, ficava chata, ficava aborrecida, começava a criar conflitos com toda a gente. E então eu comecei-lhe a fazer estas questões, se ela estava cansada, se ela queria dormir. É importante aqui, não é só nós os direcionarmos para eles perceberem, para eles saber, por exemplo, eu dei conta que ela estaria a precisar dormir, não estaria aqui de todo correto eu dizer agora vai para a cama, vai dormir. É importante que eles percebam que eles próprios, o corpo deles, necessita de descansar, neste caso, ou seja, o mais importante para nós como pais não é só mediar o conflito, ou não é só resolver o conflito, é sim nós percebermos a origem do conflito. Essa origem pode estar no meio envolvente, como eu estava a falar, o primeiro ponto, ou então, o segundo ponto, através das necessidades, alguma necessidade que não esteja a ser satisfeita. Esta necessidade pode ser física, não é? Pode ser então o cansaço, que eu estava a dizer que dei conta que estaria a acontecer isto, e para mim foi uma novidade, e ela tem 6 anos, ou seja, há 6 anos que isto acontecia, mas há uns 2 anos para cá eu teria esquecido. E eu teria esquecido simplesmente porque já não estava em contato com ela neste horário. Ela sempre foi uma criança que precisou de dormir mais, mas sinceramente com o desmame da sesta e também como entretanto entrou no ano letivo, por mim teria esquecido isso. Estes dias todos juntos e todos em contacto novamente voltou a acontecer em que eu me lembrei realmente. Olha, o mais engraçado foi que quando eu me lembrei que poderia ser isso, portanto abordámos, sentámos, conversámos sobre isso, 3 dias depois ela própria estava a implicar com o irmão, olhou para mim e disse assim, oh mãe, tu já sabes que eu a seguir ao almoço fico assim. Portanto, aqui é muito importante que eles próprios acabam por se conhecer cada vez mais. E o nosso papel de pais aqui, principalmente como eu apelo tanto aos pais conscientes, é isto, é ir à procura de bases, ir à procura de origens que os levam, neste caso a eles, porque estamos a tentar gerir os conflitos com eles, entre irmãos, é que eles percebam em que momentos do dia eles possam estar mais cansados, possam estar com mais energia, para poderem gerir de melhor forma. Estão a perceber? Porque o próprio irmão, agora ao saber que quando ela, a seguir ao almoço, implica mais com ele próprio dá um desconto, porque é um limite dela, é uma necessidade que ela tem de parar e de fazer algo diferente. Que neste caso ela não dorme, portanto ela não tem dormido, mas ela precisa de baixar ali o próprio organismo dela tem ali uma quebra, então afasta-a, não é? E ela vai ou descansar um bocadinho no sofá, vai se deitar um bocadinho a ouvir uma musiquinha, ou seja, ela necessita daquele momento. E é extremamente importante ela ter este autoconhecimento, porque isto vai ajudá-la na própria escola. A próxima vez que ela voltar, provavelmente ela já vai ter esta abordagem com a professora. Ela já sabe que a seguir ao almoço tem uma quebra de rendimento. Outra, e ainda relacionada com isto, estou-me a lembrar uma vez de uma história que houve também aqui com eles, que foi um conflito enorme, e tinha a ver com uma guerra de almofadas, em que eles no dia anterior tinham estado a brincar tão bem sobre isso, estavam a brincar tão bem, e num dia de manhã, que foi logo imediatamente no dia a seguir, portanto eles acordam e estão a brincar a mesma coisa e aquilo houve uma discussão enorme. Ao que eu como mãe, ou seja, quando eu chego lá, nós podemos agir sempre da mesma forma, nós chegamos lá, paramos tudo, calou, discutir um para cada lado e acabou a conversa e nós aqui acabamos logo com o conflito.
Mas a intenção não é esta. A intenção é nós irmos atrás da origem daquele conflito. E nós aqui temos que ser detetives. Nós temos que ser os detetives desta situação. E nós somos os pais conscientes, não é? Nós somos os pais, se calhar, mais responsáveis. Então, nós temos que olhar para a situação de fora e tentar perceber o que é que ali se poderá estar a passar. Se nós conseguirmos perceber isso, impecável. Mas depois, é aqui muito importante nós não chegarmos ao pé deles e dizermos o que é que está a passar. Nós temos que os questionar para que sejam eles mesmos a chegar a essa conclusão. Porque quando são eles a perceber qual é a necessidade que eles próprios estão a ter, a solução, portanto, ou seja, eles conseguem muito mais facilmente resolver o próprio conflito. Então, nesse dia que eu estava a contar, portanto, há um dia de manhã em que há uma birra enorme no quarto, em que há uma guerra de almofadas, e eu achei aquilo estranho, porque no dia anterior eles tinham estado a brincar mesmo muito bem com essa situação. Estavam a brincar tão bem que eu sento um de cada lado, portanto, eu sento-os e tento que eles percebam o que é que estava a passar. Um começa a discutir que foi isto, e foi o irmão, e foi a irmã, e foi isto, e que aconteceu aquilo, até que um deles se lembra assim, mas ontem nós estivemos a brincar a isto e não nos chateámos. É verdade. Então o que é que ontem aconteceu de diferente que não originou problema e hoje estão a brincar da mesma maneira, mas está a originar problema? E então foram eles próprios que chegaram à conclusão que de manhã o ritmo do Duarte é mais calmo. Então, ela é mais agitada. De manhã gosta de acordar logo por ali a energia toda no ar. Ele é mais pacífico. Então, ele de manhã não gosta dessas brincadeiras agitadas. Então, o que é que havia aqui em causa? Era um limite. Ele estava a necessitar que um limite dele, de estar ali mais preservado, fosse garantido. E ela, não sabendo deste limite dele, atrapalhava, ou seja, ela entrava à força toda com a energia de sempre. Conclusão, foi importante nós percebermos que neste caso o Duarte, de manhã, quando acorda, tem um nível de energia mais baixo. Portanto, qualquer tipo de confusão vai alterá-lo. Ao alterá-lo, portanto, ele vai entrar em conflito, ele vai dizer, deixa-me, eu não quero brincar, eu não quero saber, eu não quero brincar. Se nós compreendermos estes limites entre as pessoas, se nós percebermos que aquela pessoa, naquela hora, tem uma forma de estar, e nós respeitarmos esse limite, não é? Nós, quando virmos que a outra pessoa nos vai responder, já estamos a perceber que estamos a entrar dentro do limite dela. Então aí vamos ou minimizar, não é? Vamos minimizar, ou da próxima vez provavelmente nem vai acontecer. Por exemplo, essa história do de manhã ela entrar a matar e brincar logo a correr com almofadas e pulos na cama nunca mais voltou a acontecer. Conclusão, atritos entre eles durante a manhã não voltou a acontecer. Este que conhecemos esta semana, em que ela, à tarde, precisa desse ritmo mais calmo, portanto, nunca mais houve discussão a seguir ao almoço. É isto que eu quero dizer, ou seja, chegar ao pé de dois irmãos que estão a discutir, separá-los, e agora tu vais para ali, agora tu vais para ali, sem entender qual é a causa que está a originar aquele conflito, não vai resolver o problema. Ou seja, resolve o problema naquele momento, mas não vai resolver o problema para o futuro. Eu espero que estes dois exemplos estejam a conseguir transmitir o que é que eu quero dizer com identificarmos a necessidade de cada um. Eu estou a ver que estão aqui, não tinha visto. Olá, Mike, tudo bem? Ana Mendes, Marta, Lucília, Adélia, Sérgio, Mavília, tudo bem? Vocês estão a ouvir bem? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Sim? Então pronto, aqui é muito importante, então, primeiro falei do ambiente em que nós estamos, porque as crianças adaptam-se muito bem ou entram na energia do ambiente em que estamos. Logo, primeiro analisar se eles estão mais nervosos agora do que quando estavam na escola. Isto é grave. Significa que somos nós, pais, ambiente em casa, que tem que ser alterado, ok? Então, se eles estão mais agitados agora do que quando estavam na escola, seremos nós, pais, que estamos ali a precisar de acalmar o ambiente. Estamos nós, se calhar, nervosos com esta situação toda, sim, e tudo é compreensível. Agora vamos tentar ao máximo não passar isso para eles, está bem? Se não, se eles agora até estão bastante agitados, mas nada a ver com a escola, vamos olhar também então para estas necessidades que eles possam estar a exprimir. Porquê?
Porque nós, seres humanos, quanto mais nos autoconhecemos, e é por isso que é tão importante falarmos do autoconhecimento, quanto mais nós sabemos sobre nós e sobre os nossos filhos, mais fácil é nós gerirmos isto, porque nós vamos conhecendo, nós somos todos diferentes, por mais que vivemos todos juntos, não é? Nós somos todos diferentes e cada um tem os seus limites. E a base de um bom relacionamento é aprendermos a respeitar o limite do outro. E esse limite pode ir muito além das palavras, não é? Estes dois casos que eu dei aqui o exemplo, que se passam em casa ou que se passavam, e para mim foi extremamente importante perceber que aquele conflito tinha aquela origem, na necessidade de cada um deles, porque não fui só eu que percebi isso. Como aquilo foi desenvolvido, toda a conversa foi desenvolvida de forma a que eles próprios chegassem a essa conclusão. E como é que eu faço normalmente e como é que eu aprendo que deve ser feito? Nós fazemos questões, nós pais temos muito hábito de direcionar. Vai para ali e faz assim, e agora vai agora, e agora vai buscar isto, e agora veste o casaco, e agora vai lavar os dentes, e agora vai... E nós estamos só a criar crianças em piloto automático, certo? Quando eu apelo ao educar consciente, quando eu apelo a sermos pais conscientes, cada vez mais conscientes, é que nós tenhamos essa consciência de que os nossos filhos não são robôs. Os nossos filhos e nós próprios, nós temos tendência a fazer isso também com as outras pessoas. As pessoas não são robôs, as pessoas têm o livre-arbítrio de fazer como elas quiserem. Nós temos a tendência de, quanto mais queremos controlar as coisas, mais temos tendência a estar a direcionar. E é verdade que o querermos as coisas controladas, por vezes parece bom, não é? Parece que, não, sim senhora, porque se eu não tiver as coisas controladas, então também não consigo... chegar ao final do dia e cumprir com tudo. Está certo e está tudo bem, mas quando metemos nesta parte emocional, de nós conseguirmos, querermos trabalhar o emocional, nós temos que ter muito cuidado com o limite do outro, está bem? Como é que eu faço aqui quando está a haver aqui uma discussão? Portanto, nós sentamos-nos, está a haver uma exaltação, eu chego lá, provavelmente tenho que levantar a voz, é verdade, às vezes se calhar ainda estou a trabalhar isso também, muita diferença, já noto mesmo muita diferença. Os meus filhos no outro dia até usaram aqui uma expressão que eu tive que rir, porque a Diana usou assim, oh mãe, tu agora até já gritas connosco baixinho, ou seja, isto significa que o trabalho de gritar e tudo, portanto, todo o trabalho tem sido vindo a ser feito e já está bastante melhorado, noto eu nisso. Então, portanto, nós temos que ali manter um bocadinho de autoridade, às vezes para controlar aquilo, mas é só naquele momento os fazer parar. Eu já estou a melhorar bastante a parte do gritar, até porque vivo em apartamento e isto aqui sempre foi há um respeito pelos próximos também, não é? Toda a imagem que acaba por sair para fora, que não é aquilo que nós queremos, não é? Ninguém gosta de ouvir uma família do lado ou em baixo estar a gritar com os filhos, não é? Então, portanto, aqui trabalha-se muito essa parte. E essa do gritar baixinho, quando eu vi há pouco tempo a minha filha a dizer isso, eu pensei, pronto, realmente acho giro eles estarem a dizer que a mamãe, tu agora já gritas baixinho. Então, nesses dias que há assim um atrito maior, portanto, eu chego ao pé deles, toco, agarro mesmo um em cada lado e ponho-os com uma distância razoável. E com um contacto de olhar, de mãos, de conexão, portanto, eu olho para um e olho para o outro e disponibilizo-me para ouvi-los. Ok? Porque muitas vezes nós entramos na confusão e o que é que nós temos tendência a fazer? A ir acudir àquele que fala mais, àquele que responde mais, àquele que é mais, pois, porque o que grita mais, àquele que diz que o que se defende mais. Mas nem sempre esse é o que tem mais razão. E nós às vezes temos tendência a ajudar mais um que fala mais. E não, portanto, a ideia não é essa. A ideia é, primeiro, observarmos, a tentar ver o que é que está a acontecer, fazê-los parar sobre a situação. E eles que comecem, eles vão estar ali um bocadinho, e foi ele que fez isto, e foi ela, até que eles começam ali a baixar o tom, a tentar perceber e começam, entre eles, nós só estamos a observar, entre eles vão começar a acordar, a acalmar e vão tentar perceber o que é que o outro fez. E no fim daquilo, no fim daquela calma, daquela conversa, eles vão perceber que qualquer um deles que exagerou. Qualquer um deles exagerou, qualquer um deles se esticou, se excedeu. E a ideia aqui do resumo é que eles fiquem a perceber porque é que exageraram. No caso, quando foi aquele exemplo que eu falei das almofadas, portanto, ela quando se apercebeu que o irmão não gosta de brincar assim de brincadeiras agitadas logo de manhã, ela ficou muito incomodada.
e ela, sem eu dizer nada, ela foi pedir desculpa. E disse, ok, brincamos as almofadas ao final do dia. E aquilo passou, nunca mais houve problemas sobre isso. Esta semana, a semana passada, quando descobrimos que a Diana, depois do almoço, ficava assim de uma forma muito, muito chata, birrenta, mesmo a expressão birrenta, ela própria, o que é que nós agora fazemos? Dizemos, olha Diana, tu estás a ficar naquele momento, estás a ficar naquele momento. Aqui também é muito importante nós chamarmos as coisas pelos nomes. E quando eu digo aqui as coisas, é os nomes das emoções. Por exemplo, eu estou a dar conta que tu estás a ficar muito nervosa, ou estou a dar conta que estás a levantar o tom. Eu estou a dar conta que tu estás assim a ficar muito irritada. Quando nós vamos no meio da conversa, nós vamos dizendo isto, eles próprios vão dando conta como é que eles agem de acordo com cada emoção. E isto é importante que aconteça. É importante que eles, consoante nós vamos dizendo que eles vão ficando, não é? Portanto, tu estás a ficar muito irrequieta. Ela já percebe que o irrequieta dela é porque está a ficar agitada, está a ficar nervosa, está a ficar... Então, assim, vai tentar perceber o que é que a está a colocar assim. Ok? Nesta conversa do conflito, também é importante chamá-los ao momento do agora. Porque, normalmente, eles deixam-se envolver naquela agitação toda, naquela discussão e perdem um bocadinho a sensibilidade de onde é que estão e para onde é que vão. Então, é importante nós, quando estivermos ali como mediadores, estarmos apenas a chamá-los à razão. Tipo, olha, vamos lá baixar o tom, conversa lá com o mano, porque é que isto está a acontecer, o que é que tu gostas, o que é que não gostas, porque é que ontem correu bem. Se vocês, portanto, quem tem mais do que um filho, não é de agora, não é? E não é o primeiro conflito que aconteceu. Então, se calhar, já conseguimos comparar este conflito que aconteceu hoje e que nós hoje vamos querer interferir, que nós hoje vamos querer mediar, com outro que se calhar não foi tão grave. E nós podemos fazer esta comparação com eles. Olha, mas vocês ainda ontem estavam a discutir sobre isto e entenderam-se tão bem, como é que fizeram? A ideia aqui é nós levarmos-los a serem eles a resolver os problemas, a resolver o conflito. Porque cada um deles tem que perceber o que é que o exaltou assim tanto e se aquilo realmente era assim tão importante. Se aquilo tinha mesmo razão para aquilo acontecer. Porquê? Porque vai nos levar a perceber que se calhar um deles, não é? Além de uma necessidade, que neste caso falámos do limite, não é? Portanto, um deles não gosta de manhã, tem uma necessidade de manter-se mais leve, e a outra é a hora do almoço. Nós aqui estamos a falar um bocadinho mais das necessidades emocionais, não é? Por exemplo, se eu estiver a falar com alguém que me levanta o tom, eu, por exemplo, se calhar posso não gostar daquela maneira e só a pessoa não disse nada, mas levantou-me o tom, eu posso reagir de uma forma completamente diferente. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Quero dizer que quanto mais eles se conhecerem e perceberem quais são os limites deles, eles próprios, neste caso entre irmãos, eles vão perceber os limites deles, um e do outro. Significa que vão respeitar mais. Ao respeitar mais, neste caso, como eu vos dei os exemplos das almofadas, um de manhã e o outro a seguir ao almoço, isto não voltou a acontecer e não fui eu que andei constante. Conseguem perceber exatamente o limite um do outro, isto entre irmãos, não é? Eles conseguem, eles próprios, estabelecer a resolver esse problema. É como se lhes tivesse feito sentido. E disse, não, espera, ele não gosta de brincar muito nestas brincadeiras de manhã, e o outro percebe que não, a minha irmã à tarde, ela fica daquela maneira e realmente tem que respeitar porque ela agora está a precisar de dormir uma soneca. E pronto, e está tudo bem. Ok? Nomear as emoções. O que é que mais? Portanto, outra coisa não. Nós aqui não vamos pensar que num dia nós vamos decidir, ok, então vamos lá gerir aqui este conflito, então vamos lá como é que a gente agora vai fazer isto e vamos pensar que isto correu tudo bem logo à primeira. Não é esta a ideia. Ou seja, a ideia até era excelente se assim fosse, mas nós temos que estar preparados que não é bem assim. Nós todos somos humanos, não é? E nós todos temos formas de agir completamente diferentes. E depois, um dia, o mesmo conflito entre eles, eu recebi de uma maneira, e aqui é que começa a complicar a situação. Outro dia, o mesmo conflito entre eles, eu posso estar de uma outra forma e tornar aquilo muito mais confuso. O que é que eu quero dizer com isto? Porque
A complexidade começa quanto mais pessoas estiverem envolvidas. Vejam lá, há as necessidades fisiológicas e emocionais de um filho, as necessidades fisiológicas e emocionais do outro, e não nos vamos esquecer que eu, mãe, neste caso, eu também tenho as minhas necessidades e eu também tenho as minhas prioridades. E então imaginamos, ainda há bocado aconteceu, eu estava aqui a tentar organizar, a pensar o que é que 3 ou 4 tópicos do que eu ia falar aqui, não é? O direto não estava a dar, tinha coisas do trabalho com prazos para entregar e eles começaram a discutir. Não foi nada de grave, certo? Eles não estavam com grandes coisas, mas é assim, o meu estado, ao estar a ouvir aquela discussão, não estava receptiva da mesma forma do que estava, por exemplo, uma hora antes. A minha necessidade na mesma aqui, portanto, eu ter-lhes que lhes explicar que eu estava nervosa e precisava resolver uma situação. Portanto, acabei por acalmar o conflito entre eles, justificando que para mim era importante que eles se acalmassem, porque também eu estava nervosa, ou seja, eu assumi a situação de qualquer coisa que eles fizessem naquele momento, para mim podia ser um bocadinho caótico, ou que pelo menos iria complicar ou juntar mais ingredientes, assim um bocadinho menos favoráveis ao conflito deles. Por isso, resumindo aqui, o que, de uma forma geral, nós nem sempre nos lembramos que está por trás de um conflito entre irmãos e que é necessário nós, como pais, observarmos essa situação. O primeiro é o meio ambiente em que estamos, ok? Recordar se o ambiente, se eles agora discutem mais, quando estão agora em casa ou se até quando estavam na escola. O segundo ponto é olharmos às necessidades, saber o que é que originou, não ir só resolver o problema, não é só pôr a água na fogueira, não é esse o objetivo. Nós queremos sim que isso aconteça, mas não queremos andar sempre com o copinho da água a apagar a fogueira. A ideia é nós encontrarmos estratégias que resolvam, e essas estratégias que resolvam só vão ser eficazes se nós a conseguirmos resolver de origem. Olá, Sónia. Tudo bem, querida? Então, e isto nós só vamos conseguir resolver de origem quando nós calmamente tentamos num dia, tentamos no outro, através do nosso autoconhecimento e através de impulsionar os nossos filhos a conhecerem-se a eles mesmos, não é? Definirmos muito bem e conhecermos muito bem os limites uns dos outros, ok? Que foi o tal exemplo das almofadas de manhã e da cestinha à tarde, de cada um deles, que exige que o comportamento deles, para que funcione, tem que respeitar o limite um do outro. Depois, quando nós arranjarmos aqui uma meia estratégia, temos que estar cientes de que ela pode ter que ser ajustada sempre. Não quer dizer que hoje eu vou adotar uma estratégia e que aquela estratégia vai estar sempre a funcionar. Não. Porquê? Porque também depende da forma como eu mesma estou preparada para encarar aquela situação. Eu não estou sempre da mesma maneira. Eu um dia estou mais calma, um dia as coisas correram muito bem, eu estou muito paz e amor, e outro dia eu estou mais serena, estou sem paciência e chego lá e pego num e separo e acabou. E nós temos que estar naquela parte da aceitação. Nós aqui temos que entrar na parte de ok, está tudo bem, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, estamos aqui num processo. Então hoje não correu tão bem. Hoje ainda não consegui. Ontem consegui, hoje não consegui, está tudo bem. Nós temos que aceitar aquilo que fazemos e aquilo que de melhor que já fizemos e que estamos no caminho de fazer cada vez melhor, porque estamos num processo e a ideia é essa, é saber que uma longa caminhada se faz a partir do primeiro passo. E depois passinho a passinho, ok? Nós muitas vezes queremos, ok, agora vou começar a ser uma mãe consciente. E então eu penso que para a semana que vem eu já vou ter isto tudo resolvido. E não é isso que acontece. Mas não acontece no trabalharmos o ser mais consciente, assim como não é em nada. Se eu um dia decido que vou fazer uma dieta para emagrecer, eu gostaria muito, não é? Mas eu para a semana não tenho 10 quilos a menos, ou seja, hoje tenho que fazer alguma coisa, amanhã continuar, no outro dia continuar, no outro dia continuar, para que realmente ao fim de um tempo, que esse objetivo seja concretizado. E isso acontece
connosco pais, ou seja, nós quando decidimos ser pais mais conscientes e aprendemos algumas estratégias que realmente nos ajudam a ir à causa, a ir à origem do que nos leva a comportar daquela maneira, portanto, a ter aqueles comportamentos, então aí eu vou ter um trabalho inicial de muito mais autoobservação do que propriamente a ação. E o convite aqui é este. Primeiro, antes de entrarmos a tentar resolver aqueles conflitos todos e chegar lá e pôr a água na fervura, para apagar aquilo tudo, vamos observar primeiro. Observar o que é que eles movimentam, se é ele que começa, se é ela que começa, se calhar se sou eu que estou mais irritada, se eu estou calma. Primeiro, antes de entrarmos em ação, vamos fazer uns dias de observação, a tentar percebermos o que é que realmente, por onde, e que eu posso começar a agir. E pronto, era isto que eu tinha para partilhar hoje convosco. Espero ter ajudado em algumas dicas, pelo menos alguma coisa que vos faça pensar e que se isso aconteceu, portanto, se alguma das coisas que eu disse, algum exemplo que eu disse já vos fez pensar de que, olha, realmente eu se calhar posso pensar mais nisso, se calhar naquele dia o meu filho fez aquilo e se calhar quem estava mal era eu. Se alguma coisa daquilo que eu disse já vos fez pensar, já valeu a pena, porque é com pequenas coisinhas que vão mudando a nossa forma de pensar, nós vamos conseguindo aos poucos, fazendo grandes mudanças, está bem? E pronto, espero que tenham gostado, este vídeo vai ficar gravado, sabem que eu estou disponível, através de Comeixo eu estou disponível para o que eu vos puder ajudar, está bem? Mandem mensagens com mais dilemas que estejam a ter em casa, porque assim os diretos até são fáceis de interagir, está bem? Alguém quer dizer alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não? Então vá, olha, muito obrigada, um grande beijinho a todos.